Tudo em paz? Irmão, tenho acompanhado seus vídeos aqui de Portugal e, na verdade, criou uma dúvida muito grande em minha mente. Apocalipse capítulo 22, do versículo 12 ao 21, isto me deu confusão de mente. Podes me explicar, por favor? Obrigado, que Deus, nosso Pai eterno e todo-poderoso, nos proteja de todo mal. Tudo bem, tá aqui, ó, eu vou responder diretamente usando a Bíblia aqui. No texto da Nova Almeida Atualizada, eu vou fazer uma leitura do versículo 12 ao 21. Eis que venho em breve, eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Então em Apocalipse capítulo 22, versículo 12 ao 21, assim está escrito: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Versículo 13: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas, e vocês nas igrejas, a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. 21. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Do 12 ao 21, aqui está 100% as garras dos futuristas. Aqui está as garras de padres, do concílio de Nicéia, dos pais da igreja. Aqui está dos romanos, desqualificando 21 capítulos do Apocalipse. Esse trecho que eu li para você, ele desqualifica, ele desmente 21 capítulos, se você acreditar nisso aqui. Por quê? Versículo 12. Eis que venho sem demora. Capítulo 1, versículo 9 ao 19. É só você ler. João estava na ilha de Patmos aprisionado quando ele recebeu a volta do Cristo glorificado. E ouviu dele, de Cristo glorificado, que era para escrever as 7 comunidades, não igrejas, porque a palavra igreja nunca existiu. Então a volta dele já se deu entre o ano de 66 e ano 70 desse. Foi nessa época que ocorreu a volta dele. Tá lá, é só você ler. Apocalipse 1, do capítulo 1, do versículo 9 ao 19. Vai lá, está escrito. João, inclusive, quando o ouviu em espírito, João caiu como morto. Ou seja, entusiasmado com aquilo. E Cristo fez a mão dele: levante-se, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Então pronto. Já desmente esse versículo 12 do capítulo 22. 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e derradeiro, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. Quem? Aquele que estava sentado no trono. Versículo 6 de Apocalipse 21. Disse-me mais: está cumprido, está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Como que ele ainda virá em breve? O Alfa e o Ômega. Se no capítulo 21, versículo 6, ele diz: está realizado, está cumprido. E quando nós lemos Apocalipse 17, versículo 10, foi na época do Apocalipse escrito, na época de quem? Do sexto imperador. O sexto imperador foi Vespasiano, que começou o seu reinado no Império Romano em 69 até 79. E o templo caiu exatamente em setembro do ano 70 DC. Vamos lá. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros. Ora as bolas. Feitiçaria é só bater bumbo? Feitiçaria é só acender vela preta e vermelha? E os que ficam usando envelopes? Não é um patuá? Não é um artigo de feitiçaria? Os que ficam usando saquetel? Os que ficam usando óleo na cabeça? Os que ficam usando o vale do sal? Os que ficam consagrando? Não é feitiçaria isso? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros. Qual o ser humano, desde o primeiro até o atual, que não é impuro? Qual a natureza carnal que não é impura? Os idólatras. Idolatrar um dito pastor, uma missionária, não é idolatria? Idolatrar cultos, idolatrar orações, idolatrar jejum, não é idolatria? E todo aquele que ama e pratica mentira. Ora, todo aquele que diz que Jesus ainda vai voltar é um mentiroso. Porque Mateus 10, 23, marca aí, Mateus 10, 23 diz que os discípulos não terminariam de evangelizar Israel até a volta de Cristo. Mateus 16, 27, 28. Alguns não iriam passar pela morte até ver a sua volta. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Até os que perfuraram Jesus iam ver a sua volta. E aí?
João diz, lá em João 21, 22, Jesus disse a Pedro: Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte, o que te importa? Então você siga-me. Ora, não foi isso que aconteceu em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e 19? João não foi mantido vivo? A história não diz que Nero jogou João no óleo fervendo e não caiu nem um fio de cabelo? Nero ficou nervoso e falou: aprisiona ele na ilha. João ficou vivo até a volta dele. Então, todo pregador que diz que Jesus vai voltar é um mentiroso. Todo pregador que fala que dízimo é dinheiro, é uma mentira. Porque dízimo sempre foi mantimento. Que as 11 tribos de Israel, os que pertenciam à nação israelita, eles é que receberam as leis para levar a 10ª parte da agricultura, do nascimento de uma ovelha, de um boi, levar ao templo. Então, dízimo em dinheiro é mente. Dizer que tem que buscar Deus em templo, Salmo 121, versículo 1 ao 4, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Versículo 4 diz que foi um mandamento dado a Israel, adorar Deus no templo que havia em Jerusalém. Jesus disse em João, capítulo 4, versículo 20 a 24, ele disse à mulher samaritana que já havia chegado o tempo, que não era mais para adorar Deus nem no templo de Jerusalém e nem nos montes. Então, buscar Deus, aceitar Jesus, ser dizimista, comer Santa Ceia, é tudo mentira. Então, nem o impuro, nem o imundo, nem o mentiroso. Então, nenhum religioso vai entrar no tal do paraíso. Claro que nós sabemos que nem cachaceiro, nem homem, nem mulher, nem bonito, nem feio vai entrar, porque carne e sangue não pode herdar o reino espiritual. Deus, ele é pai dos espíritos, Hebreus 12, 9. Quando uma pessoa morre, quando chega o final da vida, o pó volta ao pó, junto com o seu conhecimento, junto com a sua alma, junto com o seu cérebro, e somente o espírito, que ele é santo por imaculado, é que volta para o Pai. 17. O espírito e a noiva dizem: vem aquele que ouve, diga, vem aquele que tem sede, venha, e quem quiser receber. Olha que versículo religioso, olha que versículo de graça e paz, a paz de Cristo, irmão, amém, glória a Deus, aleluia. Olha que versículo mais religioso. 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. Apocalipse não é um livro de profecia, ou cabeça de bagre. Apocalipse foi um livro de revelação do grande dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João diz: eu estava no Espírito no dia do Senhor, eu fui arrebatado no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma voz que dizia... Quem era aquela voz que dizia? Cristo na sua volta. Porque todo o juízo do Apocalipse foi um juízo espiritual. Leia Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao 4, quando Cristo, sentado no trono espiritual, disse: João, suba, vem aqui, que eu vou te falar as coisas que acontecerão da agora para frente. Ou seja, foi uma revelação espiritual, foi uma revelação através de uma inspiração na mente de João. Toda a visão que ele teve foi a respeito do tribunal de Cristo, que ocorreu entre o ano 66 até a metade do ano 70. Não foi profecia. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus tirará da parte da árvore da vida. Para que mais que os pregadores dizem? Para que mais falar que Apocalipse 20, versículo 7, aquele Satanás que estava preso, eles dizem que será o anticristo no final dos tempos? Claro que não, aquele Satanás era o adversário, porque Satã no hebraico significa adversário, opositor. E quem era o adversário dos judeus? Quem era? Os romanos, as legiões romanas. No ano de 66, levantou-se Satanás, levantou-se o adversário na Judéia, onde começaram os primeiros conflitos. Você consegue entender? Assim que aconteceu. Então o capítulo 22 ele é totalmente tendencioso. Versículo 19 diz assim: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará da sua parte da vida. Ou seja, para que mais acrescentado coisa e tirado coisa que os pregadores dizem? Consegue entender? Eles não conseguem entender que quando você lê Apocalipse 14, 6, o Evangelho se tornou eterno. Eles não conseguem entender que Apocalipse capítulo 10, versículo 7, quando fosse tocada a 7ª trombeta, então se cumpriria o grande mistério de Deus. Apocalipse 11, 15. E o 7º anjo tocou a trombeta e todos os reinos passou a ser de Cristo. Por isso que o Evangelho passou a ser eterno. Então o capítulo 22, principalmente do 12 ao 21, totalmente, 100% acrescentado, 100% manipulado. Porque a conclusão de todo o Apocalipse está no capítulo 21, do versículo 1 ao 8. Ali é a conclusão, a Nova Jerusalém, a nova cidade santa, o templo de Deus espiritual dos homens, a morada de Deus nos homens, o fim da morte, no versículo 4, novas todas as coisas feitas por Cristo, tudo está cumprido, tudo está realizado. Versículo 7, os infiéis, covardes, mentirosos, não podem herdar o reino de Deus, ou seja, não conseguem entender isso, vivem escravizados nas religiões. E no versículo 8 fala, da herança, que somente aqueles que creem podem receber. Então, aí aqui, no versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem o sem demora. O que desmente isso aqui é no próprio capítulo 1, no versículo 9 ao 19. Consegue entender? E quando você lê Mateus 19, 27 ao 28, quando Jesus estava reunido com seus discípulos e Pedro perguntou: Senhor, o que será de nós que estamos te seguindo? Jesus disse: vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando você lê Apocalipse, você vai ver várias partes que falam dos 24 anciãos. 24 anciões, quem eram esses anciões? Anciões. Os 12 discípulos espirituais e as representantes das 12 tribos de Israel, a qual foi realmente julgada, ou julgadas as 12 tribos de Israel. Os 24 anciões diante de quem? Do grande Deus sentado no trono. Quem era Deus? Cristo, o Alfa e o Ômega. Tá bom? Espera.